apóstolo Paulo já fez isso também. Algo muito feio para qualquer um é julgar em causa própria. É muito feio isso. A palavra de Deus diz em Provérbios: seja outra boca que te elogie. Nós não precisamos nos elogiar. Na verdade, não precisamos nem que outros nos elogiem. Mas o apóstolo Paulo, algumas vezes, ele teve que se defender. Pode ficar calmo, não tem nenhum problema na igreja, não estou querendo me defender, não. Já vou explicar para vocês o que é. O apóstolo Paulo, ele não era aceito como um apóstolo, como um pregador. E ele teve que se defender na segunda epístola aos Coríntios. A primeira, mais no capítulo 9. Mas ele considerava aquilo uma loucura. Ele diz que ele ia falar na loucura dele. São judeus, eu também, hebreus, né? Aí ele falava: eles fazem isso, eu faço mais e melhor. Trabalhei mais do que todos. Então ele sabia que isso é uma loucura, ele sabia que isso é feio para alguém ter que se defender, mas às vezes é necessário, porque as pessoas são tolas, e pelas pessoas serem tolas dessa maneira, às vezes é importante que uma pessoa com bom senso, igual ao apóstolo Paulo, ele fale umas verdades para eles. Então, não estou decepcionado com nada, podem ficar tranquilos, é por causa do texto que nós vamos estudar. 1 Pedro capítulo 5. Os primeiros 4 versículos falam de pastores. E eu sou um pastor. Eu não nasci pastor. Me lembro uma vez que um garotinho da igreja disse: mas pastor morre, mãe. Ele achou que pastor não morresse, né? Algumas pessoas veem pastor como um anjo. Inclusive as 7 cartas do Apocalipse, cada uma delas é dada a um mensageiro. Ninguém sabe se o mensageiro era um anjo, cada igreja tem um anjo, ou pelo menos aquelas 7 igrejas tinham um anjo, ou aquelas cartas foram dadas aos pastores. Pastor, bispo, superintendente, tem vários nomes, né? Ninguém sabe. Bons comentaristas falam que eram anjos, bons comentaristas falam que eram pastores. Algumas igrejas, ou alguns movimentos, grupos, eles não aceitam a figura de um pastor na igreja. Eles falam que pastor é um só, é Jesus Cristo. Bom, o supremo pastor é Jesus Cristo, mas tem os outros pastores. A palavra de Deus diz: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. Quem pastoreia é o quê? É um pastor. Então a pessoa pode até não gostar do título, mas as igrejas têm pastor. Eu não acredito numa liderança singular, uma liderança única. Então não existe esse negócio de uma igreja ter uma figura, um pastor, um ancião, um presbítero, um só. Tem outros. Agora, dentre uma liderança, tem aquele que se destaca. Aquele que se destaca normalmente vai ser chamado de pastor, ele vai pastorear as outras pessoas. Ele se destaca não porque ele impõe sobre as pessoas, mas porque ele é convidado para liderar um grupo. Porque se ele impusesse alguma coisa sobre a igreja, ele não cumpriria aquilo que é o verdadeiro pastorado. Algumas pessoas falam: tudo bem, pode ter pastor. Eu creio que uma igreja pode ter pastor, mas ela deve ter também pastores. Pode ser que a igreja não queira chamar os outros de pastores, mas também são pastores porque eles estão pastoreando o rebanho de Deus.
podem ser presbíteros, podem ser diáconos. Diácono eu acho um termo, embora eu seja de uma denominação, vocês também, batista, e uso o termo diácono, eu particularmente, biblicamente, eu vejo que é um termo errado. Diácono é quem cuida das cestas. Diáconos são aqueles que cuidam do social da igreja, no sentido de ajudar as famílias necessitadas com uma cesta básica, mas aqueles que cuidam do trabalho pastoral, esses são presbíteros. Então, eles podem ser chamados presbíteros, pastores. Então, uma igreja tem que ter alguns pastores, uma pluralidade, não singularidade, pluralidade. Um homem só não pode dirigir um rebanho, tem que ter pelo menos mais um junto com ele. Algumas pessoas concordam que existam pastores, mas não concordam que esses homens têm que ser assalariados ou remunerados, ou que a igreja tem que ter um ônus ou uma despesa de ajudar esse homem, essa pessoa financeiramente. Então a palavra de Deus, ela diz que existem pastores ou presbíteros, e alguns deles ou um deles pode ser sim assalariado, pode receber, só que tem uma qualidade para eles receberem. Não é só o título, não é só porque dá muita dor de cabeça, dá muito trabalho, é por uma outra qualificação, e a gente encontra isso. Nós vamos estudar 1 Pedro 5, tá bom? Mas estou dando uma introdução. 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Alguém pode ler esse versículo? Nós vamos ler também o 18, então 2 pessoas podem ler. 1 Timóteo 5, 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois as escrituras dizem: não amordecem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também aqueles que trabalham merecem seu salário. Esses versículos estão falando de pastores que merecem dobrados honorários. Em algumas versões é dobrada a honra, dupla honra. Honorário vem da palavra honra. A maneira de honrar uma pessoa é assalariar uma pessoa. Quer fazer o bem para uma pessoa? Hoje em dia, por exemplo, existem presentes de casamento que não é o presente em si. Você vai em algumas lojas e você compra um cartão da loja. Você faz lá um depósito, eles dão um cartão, e aí você dá aquele cartão para a pessoa que você quer presentear. Essa pessoa vai na loja e ela compra mercadorias aquilo. Então, uma maneira boa de ajudar pessoas é sempre dar um dinheiro para ela. A palavra de Deus diz que essas pessoas, ou esses pastores, presbíteros, aqueles que presidem bem, eles devem receber. Mas quem são esses? Tem uma especialidade: os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, os pastores mestres. A palavra de Deus tem uma qualificação em Efésios 4 para pastores-mestres. Não é pastores e mestres, mas são pastores que são mestres. Então, alguns pastores, alguns líderes, eles são ótimos líderes, pastoreiam o rebanho de Deus, mas eles não são mestres. Então, os mestres são aqueles que ensinam o caminho de Deus para o povo de uma maneira que reflete o dom que essa pessoa tem. Algumas pessoas ensinam, mas algumas pessoas são mestres, elas têm capacidade de ensinar, trazer à luz em ensinamentos bíblicos que nem sempre as pessoas conseguem extrair da Bíblia aquilo. Mas Deus usa, não apenas porque Deus usa uma pessoa sem estudo, não.
São pessoas que Deus usa porque elas estudam. Nada vem de graça, nenhum ensino vem de graça. Então, o Espírito Santo revelou para alguém e essa pessoa sai ensinando. Não, ninguém monta numa bicicleta e sai pedalando e andando. Ele precisa ter aprendido e desenvolvido aquilo e feito qualquer outras coisas, é o mesmo princípio. Então, algumas pessoas se afadigam na palavra e no ensino. Como eu falei, eu estou fazendo uma coisa muito feia aqui, porque eu estou falando de algo que é da minha parte. Eu sou um pastor, Deus tem me guiado para isso. Quando eu era jovenzinho, criança, eu conheci muitos pastores tocaram a minha vida. Eu sou fruto de vários pastores, como alguns de vocês são. Então eu conheci bem de perto vários pastores, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção era como as pessoas viam o que é um bom pastor. E para mim sempre aquilo era o modelo de pastor. O pastor era um homem que visitava. Se você falasse antigamente o que é um bom pastor, o bom pastor é aquele homem que visita as famílias. E a gente tinha alguns pastores que eles visitavam mesmo. Eles passavam o dia visitando as pessoas. Agora, um pastor que faz isso, dificilmente ele vai ser um mestre. Ele vai ser uma pessoa, um bom conselheiro, um bom amigo da família, mas ele não vai ser um mestre. Um mestre, ele precisa estudar. A palavra de Deus não diz com especialidade os que visitam as famílias, porque isso é um trabalho muito diaconal, aquele que ajuda os necessitados. Isso é um trabalho bem do diácono mesmo. Inclusive, os apóstolos no capítulo 6, eles falaram: vamos deixar esse trabalho para os servidores das mesas. Quanto a nós, aqueles eram melhores do que os outros, mas quanto a nós, nos dedicaremos a quê? A palavra e a oração. Pessoas que se dedicam à palavra e à oração. E a Bíblia continua aqui no versículo 18, dizendo de um costume que os pagãos tinham. Os pagãos em volta na terra de Canaã, em volta, os pagãos eles colocavam uma focinheira no boi, porque o boi ele servia a vários propósitos. Arava a terra, a vaca dá o leite, era um bicho de muita força também, e é um bicho que eles colocavam também, um animal que eles colocavam em um cômodo, né? E eles colocavam trigo ali. Então, em vez das pessoas ficarem batendo no trigo, elas usavam o peso do animal e deixavam o animal pisar aquele trigo, e pisando já ia, esqueci o nome aqui. Debulhando, tirando da casca, tirando das espigas, aquele trigo. Se eu falei milho, era trigo, tá bom? Então, os pagãos, eles não deixavam o boi com a boca aberta assim, eles colocavam uma mordaça, e Deus proibiu fazer isso. Alguns dizem, mas também um boi come demais, e come mesmo. Por isso que para fazer isso, tinha que ter fé. Fé que Deus ia dar uma colheita tão grande que não ia fazer falta o boi trabalhando para eles e o boi comendo uns bocados. O apóstolo Paulo fala que um pastor, esse aqui, que se afadiga na palavra e no ensino, ele pode receber salário, porque ele é igual um boi, ele está fazendo um trabalho para todos. E como o trabalhador é digno do salário, ninguém trabalha sem salário. As pessoas, elas podem fazer coisas sem receber, é verdade, mas elas têm que ter alguma fonte de renda, senão elas não sobrevivem. E Paulo diz então que esse pastor, esse presbítero, né, ele pode receber. Lá em Gálatas 6, também nos dá esse ensinamento. Gálatas 6.
versículo 6 também. Gálatas 6:6. Alguém pode ler? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Então aqui também é um ensino de que quem recebe a instrução da palavra de Deus por alguém que é um mestre, que tem estudado a palavra, essa pessoa que recebe o ensino, ela deve fazer-se participante de todas as coisas boas para aquele que está instruindo. Ou seja, o mestre que ensina a igreja está sendo beneficiada, porque está sendo instruída na palavra. E as pessoas que estão sendo beneficiadas, o que elas devem fazer? Elas devem dar as coisas boas para aquele que está ensinando. Quais são as coisas boas? Coisas boas são sustento, né? E em forma de dinheiro ou outras coisas mais, né? Como alguns médicos antigamente que consultavam famílias, pessoas e saía dali com uma galinha, com um porco, né? Acontecia isso, isso era pagamento. Então, a palavra de Deus, e também tem outros textos, mas eu não quero me aprofundar nisso, nós vamos para 1 Pedro, capítulo 5. A palavra de Deus, ela dá ensino e permissão para que a igreja reconheça pastores. E reconheçam também, é sempre plural, tá bom? Mas reconheçam mestres, pessoas que ensinam verdadeiramente a igreja. Por experiência, não só minha, mas também de outras pessoas, a gente tem observado que uma igreja sem um pastor, ela sofre. Tenta buscar aí nos seus arquivos, memórias, se você tem conhecimento, igreja que fica sem pastor. Tem igreja que fica sem pastor por um tempo, e se ela não arrumar logo um pastor mestre, vai dirigir a igreja, pastorear a igreja, ensinar, essa igreja fica mal acostumada. Essa igreja começa a não querer mais pastor, porque algumas pessoas que não são dirigidas para dirigirem a igreja, elas começam a se apropriar também da igreja. Aí elas fazem um paredão, elas não querem mais receber um pastor. Então, a tendência de igrejas que ficam muito tempo sem pastor é ficar muito mais tempo sem pastor. A outra coisa é que igreja que não tem pastor para guiar, as pessoas ficam inseguras. Porque a figura que Deus usou para a igreja não é à toa. Nós somos rebanho. Por muitos anos eu fui rebanho, eu fui ovelha. Mas Deus me dirigiu para ser pastor. E a gente vê a segurança que as pessoas ganham no pastor. Ajuda muito ter um pastor. É claro que tem os exageros, e esses exageros precisam ser combatidos. Então a palavra de Deus vai falar desses presbíteros pastores, desses que conduzem o rebanho de Deus. No versículo 1, então Deus concede várias coisas às igrejas. Até o versículo 4, nós vamos ver que Deus concede pastores. Depois a gente vê que Deus concede para a igreja cuidado e proteção. E depois a gente vê que Deus concede graça para ficarmos firmes no meio dos sofrimentos. Mas vamos ver primeiro, primeira concessão. O que Deus concede para uma igreja? Deus concede pastores. Versículo 1, alguém pode ler? E agora uma palavra aos presbíteros, em seu meio. Eu que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes. Tá. Esse termo presbítero é exatamente assim no grego. Presbítero, eles falam do mesmo jeito. Presbítero é um termo político que havia em Roma. Então, presbítero era um supervisor de uma província, por exemplo.
Presbítero é um chefe, é alguém que supervisiona. Então esse é o trabalho de um pastor: cuidar da igreja, supervisionar a igreja no sentido de ajudar a igreja. Então Pedro estava dizendo aos presbíteros que há entre vocês, plural. Eu sou presbítero também, Pedro estava dizendo. E ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele era um pastor muito mais do que muitos outros pastores, porque ele viu Jesus, ele viu os sofrimentos de Jesus, e ele é coparticipante da glória que vai ser revelada. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele esteve com Jesus. Então ele é um pastor muito bem treinado por Jesus Cristo. Então todos aqueles que vão dirigir um rebanho, ou seja, aceitaram o sagrado ministério, eles receberam uma imposição de mãos. Tem outros textos que falam disso. Então, imposição de mãos é outros pastores que reconhecem aquele como pastor, pelo testemunho, pelo ensino, e eles colocam as mãos santas, dirigidas por Deus, e consagram essa pessoa como um pastor. Timóteo foi consagrado assim por outros pastores e por Paulo também. E Pedro foi consagrado para ser esse pastor, como hoje Deus tem consagrado vários pastores. Então esses pastores, eles precisam seguir aquilo que Deus manda, não propriamente aquilo que o seminário manda, que a escola onde eles se formaram de teologia manda, mas aquilo que é bíblico. Então, como que a Bíblia orienta aquele que tem o chamado de Deus para ser um pastor, um dirigente de uma igreja, junto com outros pastores também, junto com outros presbíteros ou líderes? Versículo 2. Que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou por disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Irmãos, é um sagrado ministério. É uma coisa muito boa ser um pastor. Ser um pastor, mesmo que alguns... Nós temos dois tipos de pessoas que como tratam o pastor. Às vezes tratam o pastor como se ele fosse um Deus. Está errado. Então, os pastores precisam orientar as pessoas a não fazerem isso. E tem pessoas que já tratam, ou pelo menos pensam, que o pastor é um desocupado. É um cara que está ganhando dinheiro às custas dos trabalhadores. E ele não está fazendo nada, Ele está no bem bom. É verdade que um pastor, ele tem algum trabalho que a maioria dos trabalhadores comuns, eles não têm, Então ele tem alguns privilégios. Por exemplo, quem tem o privilégio de abrir a Bíblia por várias horas e ficar estudando? Quem tem o privilégio de fazer isso? Não são todas as pessoas. É um grande perigo haver um clero. Clero é aquela atitude, uma função, mas se tornou uma atitude de alguém que está em cima, e ele é o pastor, ele é o clero, e os outros são plebeu, não leigos. Eles falam, são os leigos. Então o que os leigos fazem? Eles engraxam o sapato do clero. Eles cuidam de tudo para o clero ficar livre de toda preocupação. Então é meio perigoso isso. O John Wycliffe, uma vez ele estava passando John Wycliffe era um pastor, eles falavam paróquia, naquela época, mas ele era um pastor que ele ensinava a Bíblia e ele traduzia a Bíblia também. A Bíblia era no latim, a Bíblia era no grego, e ele começou a traduzir para o inglês, que era a língua do povo. E uma vez ele encontrou um clero, um sacerdote, que eram homens muito arrogantes. Eles nem queriam que as pessoas aprendessem a ler e nem que tivessem conhecimento, porque
porque senão elas iam fazer muita confusão, mas só eles podiam dar a interpretação correta, o clero. E John Wycliffe, ele chegou para um desses clérigos e falou assim: um dia eu farei que um rapaz novo, um arador de terra, ele saiba a Bíblia tão bem quanto você. E não foi que ele conseguiu essa proeza? Ao traduzir a Bíblia na língua do povo e ensinar o povo a ler, qualquer garoto de 10, 12 anos, ele podia entender o que a palavra de Deus dizia, igualzinho o clero. Então eu creio também que as pessoas na igreja, elas podem conhecer a palavra de Deus igual um pastor, igual um líder. Elas podem fazer isso. Algumas pessoas vão conseguir, inclusive. A palavra de Deus diz: pastoreai o rebanho de Deus. Se a Bíblia diz que algumas pessoas têm que pastorear, não são todos que pastoreiam, mas se algumas pessoas vão pastorear o rebanho de Deus, se você não quiser dar esse nome, não dê, mas quem pastoreia é o quê? É um pastor. Então não precisa ter tanta dificuldade com esse título. É um pastor que pastoreia o rebanho de Deus. Como que ele tem que pastorear? A Bíblia diz: não por constrangimento, ou seja, fazer algo forçado. Eu digo, meus irmãos, com tristeza, mas também com alegria ao mesmo tempo. Algumas pessoas eu teria o prazer de dizer: nunca se torne um pastor. Você vai destruir vidas. E infelizmente eu já falei isso para algumas pessoas. Porque algumas pessoas fazem por constrangimento, mas a Bíblia diz que tem que fazer espontaneamente. Espontaneamente não quer dizer: eu quero ser pastor, então eu vou ser pastor. Mas essa espontaneidade vem de Deus. Deus vai dirigir algumas pessoas para serem pastores, porque é assim que Deus quer. Aí ele fala também: não por sorte da ganância. Por quê? É um emprego fácil. Para algumas pessoas pode ser um emprego fácil. Eu só leio lá umas coisas na Bíblia, ensino algo que talvez muitos podem fazer e ainda sou pago por isso. As pessoas vão pagar por isso. Então, se a pessoa tiver essa atitude, essa é uma atitude gananciosa, é podre. Sórdido quer dizer podre. É uma ganância podre. Deus não quer isso. Mas ele tem que fazer de boa vontade. Versículo 3, alguém pode ler? Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Então, para ser um pastor, precisa pastorear bem, não por constrangimento, nem por causa do dinheiro, mas tem que ser uma pessoa humilde. Aqui diz: não como dominadores dos que foram confiados. Eu gosto de fazer a ilustração. Você é um pastor ou você é um boiadeiro? Porque há uma maneira de lidar com ovelha e há uma maneira de lidar com boi. Então os pastores, eles são convocados por Deus para tratar o rebanho como ovelhas e não como dominadores. Eu li um artigo muito bom, de 15 pontos mais ou menos, sobre abuso espiritual. Então tem muito abuso espiritual. Eu tenho uma vergonha porque eu estou me chamando aqui diante dos irmãos, os irmãos também reconhecem isso como pastor, mas tem muitos pastores que eles são abusadores, eles abusam das pessoas. Eles descobrem segredos das pessoas para depois manipular essas pessoas. Eles fazem chantagem com as ovelhas. Eles querem arrancar das ovelhas alguma vantagem, algum benefício, seja financeiro ou de influência. E a palavra de Deus diz: não como dominadores. Mas eles têm que ser modelos do rebanho. Se um pastor não está pronto para dizer: sigam-me, então ele não pode ser pastor.
ele tem que ser modelo do rebanho. Eu tenho uma dica para pastores, né? Uma dica que eu dou para eles é: delegue. Quem delega é delegado. Então, você é delegado, xerife. Delegar quer dizer distribuir. Essa é a minha filosofia de trabalho. E eu tenho tentado passar isso para as pessoas. Delegue, distribua. Você vai ver como o povo fica contente quando você começa a dar para eles algumas funções. Todas as funções são importantes, mas vai distribuindo. Algumas pessoas têm falado, isso só me enche de alegria, para não dizer orgulho. Elas falam: a sua igreja é muito diferente. Aí alguns falam: a minha igreja nunca que eu ia poder dirigir o culto. Porque algumas igrejas só o pastor dirige o culto. Ou só alguém treinado por ele. Algumas pessoas só dirigem o culto, mas não todas as pessoas. Eu quero que pessoas dirijam o culto, que preguem, que trabalhem na obra de Deus. E é isso que a palavra de Deus diz. Eu acho que é isso que a palavra de Deus diz quando fala: tornando-vos modelo. Modelo é a pessoa que os outros vão seguir. E como que elas vão seguir se eu não dou nada para elas fazerem? Se eu não confio nela? Porque a palavra de Deus diz: dos que foram confiados. Se Deus me confiou isso, eu tenho que confiar nessas pessoas também responsabilidades para elas servirem ao Senhor, porque, meus irmãos, a gente conhece muitos crentes em muitos lugares no decorrer dos anos. E sempre que a gente fala isso, a gente pode ofender alguém, é verdade. Mas crente sentado na igreja que não tem ministério, ele tem pouca chance, mas pouquíssima chance de crescer na fé. Para crescer na fé, você tem que ter alguns ingredientes. Primeiro, ler a palavra, orar e praticar. E você só pratica isso quando você é útil no corpo de Cristo. E não tem melhor maneira e lugar para ser útil no corpo de Cristo do que na igreja. E aí você começa a dar para as pessoas que querem. As pessoas que não querem é outra coisa, mas as pessoas que querem. Você começa a desafiar as pessoas. Você não quer fazer isso na igreja? Você não quer trabalhar nisso, naquilo? As pessoas pegam e elas começam a ter alegria, porque elas sentem: Deus está usando a minha vida. E muitos problemas da vida da pessoa começam a ser resolvidos só pelo fato dela trabalhar na obra de Deus. Porque isso dá crescimento, maturidade para as pessoas. Bom, tem muitas coisas para falar, né? Mas vamos terminar com o versículo 4, que tem o Supremo Pastor. Mas, meus irmãos, ao dizer que existe o Supremo Pastor, não quer dizer que não existem outros pastores. O Supremo Pastor é um modelo, mas tem os outros que são pastores também, seguindo o modelo do Mestre. Versículo 4, alguém pode ler? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Um dia Jesus Cristo vai se manifestar, ou porque ele vai buscar a igreja, ou porque essas pessoas morrem e vão ver a manifestação de Jesus Cristo. Mas elas vão ver Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Supremo Pastor. Aquelas pessoas que não são pastores, elas não têm que se preocupar com algumas coisas. Inclusive, em Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz: não sejam muitos de vocês, o quê? Mestres. Por quê? Porque há um juízo e há um peso muito maior para quem é mestre. Ele vai ter que prestar contas diante de Deus do ensino, do pastor, como ele apacentou o rebanho de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Então é melhor que algumas pessoas não peguem essa responsabilidade. Mas aqui, quando o Supremo Pastor se manifestar, esses que são os pastores menores, ou seja, os pastores
do rebanho aqui das igrejas locais, eles vão receber a coroa da glória que não murcha. Imarcessível quer dizer que não murcha. E essas pessoas receberão um prêmio do Senhor. Alguns deles vão receber outras coisas, e não prêmio, né? Vão receber dura repreensão, porque alguns já desviaram o rebanho de Deus. Meus irmãos, os pastores têm várias funções, dentre elas, orar. Um pastor que não ora pelo seu rebanho, ele não é um bom pastor. Ele sempre tem que orar. Samuel disse que ele não ia pecar deixando de orar pelo povo. Ele deve aconselhar. Muitas vezes ele vai ter que visitar pessoas, ele vai ter que dar conselhos para as pessoas. Às vezes o pastor, ele é consultado em coisas que ele nem tem capacidade, né? Por exemplo, profissional, como abrir uma empresa, como fechar uma empresa, como... Não, ele não tem essa capacidade. Alguns não têm, né, essa capacidade. Mas ele é procurado. Mas ele pode levar o assunto profissional para o assunto espiritual. Eu não sei fazer isso, eu não sei te orientar, mas nós podemos orar. E aí você vai buscar essa pessoa para te ajudar. Então ele é um direcionador. E um pastor também, ele é um consolador. Deus levanta pastores para consolar. E só a presença de um pastor já é um fator de consolo para algumas pessoas. Por isso que um pastor, ele precisa estar presente nas famílias, nos sofredores. Um pastor não deve invadir a privacidade de ninguém. Um pastor não deve entrar nas casas, não deve entrar nas vidas se as pessoas não querem que ele entre. Mas as pessoas que querem o consolo, a ajuda, direcionamento do pastor, o pastor tem que estar sempre disponível para ajudar as pessoas. E claro, o pastor, o mestre, ele precisa ensinar as pessoas. Que Deus abençoe os irmãos. Como eu falei, eu ia falar uma coisa que não é apropriado. Alguém, né, deveria falar sobre o pastor. Não, mas a Bíblia tem um ensinamento, e quando chega nesse ensinamento, o próprio pastor tem que ensinar a igreja o que é um pastor. Então, que Deus abençoe os irmãos. Eu tenho muita gratidão por essa igreja, porque essa igreja é submissa aos seus pastores, seus líderes, e eu tenho muita honra de pastorear os irmãos. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Agradecemos ao Deus porque o teu Filho amado é o supremo pastor que tem nos ensinado. Agradecemos porque o Senhor tem levantado pastores nas nossas vidas que nos consolam, nos orientam, nos direcionam, oram por nós, e são pessoas, ó Pai, que nós podemos confiar as nossas vidas para elas, porque essas pessoas estão nas tuas mãos. Ó Deus, livra de confiarmos em pastores que não estão pastoreando bem. Livra, ó Pai, essa igreja também de ter falsos pastores. Eu agradeço pelo privilégio de ser usado pelo Senhor aqui nessa igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém.